Parei um pouquinho aqui, trazer um vídeo rápido para vocês aqui sobre o forro que a gente vai fazer no beiral. Algum tempo atrás, eu estava fazendo um telhado quase que nessas mesmas circunstâncias e eu trouxe algumas explicações sobre o forro de beiral. Na época em questão, como que eu fazia? Eu pegava a tábua de forro e retirava essa parte de cima aqui, ó. Eu fazia isso daqui com ela, para na hora da gente dar o início no forro, ela ficar... não pode cair. Ela ficar bem encostada lá na testeira. Porém, o que eu andei observando? As testeiras, geralmente, ela acaba empenando um pouco. Isso é normal da madeira, a madeira fica exposta no sol, é praticamente impossível de evitar. Então, devido a isso daí, a gente criou esse sistema. Vocês observam aqui, ó. A gente abre um canal na testeira, aproximadamente 8 milímetros, e aí a gente entra com a primeira tábua de forro lá dentro da testeira. Então a gente dá o início no forro lá dentro, ó. Esse canal, inclusive, eu já mostrei em alguns vídeos. Normalmente eu coloco 2 lâminas de serra igual na serra circular, regulo a altura e trabalho com a guia fazendo ele. Não é muito difícil não. Você tendo um certo domínio da serra aí é até fácil de fazer. Mas o que eu queria falar para vocês nesse vídeo hoje? Muita gente acha que o forro é apenas estético, que é apenas um luxo, vamos falar assim. Quando na verdade ele é uma proteção contra o vento, principalmente. Vocês observam que a gente está trabalhando num lugar muito alto aqui. Então vocês imaginam se o vento bater na parede e subir, ele arranca todas as telhas. Teria a opção de repente amarrar ou parafusar essas telhas? Tem também, só que o forro é uma proteção muito maior. Então eu vejo o forro nessa circunstância como algo essencial. Então a gente aqui está usando o forro de cedrinho vermelho. A gente está trabalhando com ele no prego, porque o beiral aqui é meio desajeitado para trabalhar com pinador. Então eu estou usando o prego 12 por 12 com cabeça. Tá ok? Outra coisa que também é muito bom e ajuda o forro é a questão de passarinho. Então evita muito dos passarinhos ficarem entrando em cima aqui, fazendo ninho. Esqueci de mencionar, ó, a gente sempre coloca essa ripa aqui apontada para na hora de cortar os caibros e pregar a testeira a gente ter um apoio para poder pisar, para não ficar pisando apenas no caibo livre. Aí conforme a gente vai fazendo o forro, a gente retira ela para depois fazer o ripamento por cima. Vocês observam que eu sempre intercalo a emenda do forro, eu não faço a emenda no mesmo lugar. E uma das grandes vantagens do forro por cima é eu não precisar ter uma precisão nas emendas. Por quê? Porque não vão aparecer. Então eu sempre tento fazer o forro ficar alinhado. Tanto é que aqui, ó, eu tenho uma diferença de uma tábua para outra de grossura. Mas aqui a parte de cima onde vai encaixar depois, a gente procura fazer alinhado. Eu trabalho sempre encaixando a fêmea no macho. Então eu deixo o macho para a parte de cima, tá vendo? Tem carpinteiros que fazem de forma diferente. Eles trabalham com a fêmea para cima e o macho encaixando na fêmea. As duas formas estão corretas, não tem uma norma que diz que esse ou aquele tá certo ou errado. Outra coisa que nós fizemos também é marcar sempre o alinhamento dos caibros. Por que razão que a gente faz isso? Depois do forro pronto, a gente vai vir com esse contracaibo aqui que a gente chama. Nada mais é que uma ripa de 5 milímetros e vai pregar por cima aqui, ó, no alinhamento do caibo. Tanto ele serve para a gente saber aonde que a gente vai pregar o ripamento, como para fazer um intervalo entre a manta e o forro aí, a manta e o ripamento, para poder uma eventual goteira cair para fora lá. Detalhe super importante aqui, ó, é quando o pedreiro for fazer o fechamento do reboco,
que esse reboco não passe para cima dos caibros. Por quê? Porque eu venho com o forro aqui. Aí a última tábua ela acaba montando sempre um pouco em cima da parede aqui, ó. E aí se esse reboco estiver passando acima dos caibros, vai ficar ruim, ele vai atrapalhar a colocação do forro. Então sempre quando o pedreiro for fazer esse fechamento, fala para ele trabalhar com um sarrafo ou uma reguinha, limpando a massa no alinhamento dos caibros. Para não acontecer do forro de repente ficar alto aqui e não encostar na madeira. Pessoal, nós colocamos a manta aqui já, eu já coloquei o contracaibo. Esse contracaibo a gente prega com o mesmo prego que a gente usa no forro, 12 por 12. E aí eu estico a manta, fixando ela com um grampo 6 milímetros. Eu uso o grampo dessa medida porque o grampo de 8, que é as duas medidas que a gente encontra aqui, são 6 e 8 milímetros. O de 8 às vezes ele não consegue penetrar inteiro na madeira. Então acaba se tornando mais difícil a fixação. E como ele é só para parar a manta no lugar, não precisa mais do que isso. Na parte de cima do telhado aqui, ó, a gente também está usando a manta. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho forro de 10 milímetros e depois um contracaibo com 5. E a gente usa a ripa em cima do restante do caibro aqui, ó. Ripa de 1,5, ripa padrão. Então a hora que eu fizer o ripamento, ó, fica tudo num plano só, fica tudo num alinhamento só. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma manta térmica. Muita gente fala sobre proteção contra goteira. Ao meu ver, um telhado novo não pode ter goteira, né, meus amigos? Um telhado que a gente está fazendo novo, com madeira de qualidade, fazendo tudo da melhor forma possível, não pode ter goteira. Pode acontecer? Pode. Mas a manta ela é uma prevenção, ela não pode ser uma solução. Tá ok? Um outro detalhe na manta aqui, ó, é que ela vem e aqui a gente joga ela em cima da testeira. Então, se acontecer de dar alguma goteira, essa água vem e sobe lá. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, um vídeo bem resumido do que a gente está fazendo, mais por motivo informativo aí mesmo, mais por razões informativas, né? Para quem nunca fez e um dia precisar fazer, então com certeza vai ajudar. Para muitos isso daqui é arroz com feijão, eu sei disso, mas com certeza vai ajudar alguém aí que está precisando fazer o seu próprio trabalho e de repente tem alguma dúvida nessa questão. Então, muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou mais esse vídeo. Se Deus quiser, em breve a gente traz esse trabalho finalizado para vocês. Que Deus abençoe sempre o lar de cada um. Um grande abraço e até breve.